Projeto aplicado à implementação de redes. Assunto Powerline Communication. Integrantes: Eduardo Luiz, Matheus Gabrich, Thiago Souza, Wallace Rodrigues. Introdução. PLC é um sistema de telecomunicações que utiliza a rede elétrica como meio de comunicação. Quando os cabos elétricos são usados como meio de transmissão, a instalação rede elétrica domiciliar comporta-se como uma rede de dados onde cada tomada elétrica é um ponto de conexão à rede. Inúmeras aplicações podem ser utilizadas como a tecnologia PLC: telefonia, automação de dispositivos residenciais ou industriais e telemedição de água, gás e energia elétrica. De acordo com Anderbal Borges, a tecnologia PLC está madura, as redes elétricas estão disponíveis, as principais concessionárias do país são capacitadas a iniciar a implementação das redes PLC em suas regiões. Apresentaremos em nosso trabalho uma análise das características e fundamentos do PLC e os impactos gerados dentro de uma empresa que se propõe a aderir a essa tecnologia, com o objetivo de responder às seguintes questões: como utilizar a rede elétrica para a transmissão de dados em diversos ambientes, tais como residenciais e corporativos. Fundamentação teórica. O que é PLC? Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, o Powerline Communication, PLC, é um tipo de sistema que permite a transmissão de sinais de internet, voz, vídeo e comunicação digital e analógica por meio da rede elétrica. Assim como as demais tecnologias citadas na introdução deste artigo, o PLC também possui um modelo já homologado pelo I3E, o padrão I3E 1901. Funcionamento da tecnologia. Para que seja possível a transmissão de dados pela energia elétrica, é necessária a instalação de um equipamento chamado de Powerline Network Adapter. A instalação é muito fácil e acaba sendo um dos pontos positivos de se usar a tecnologia PLC. Basta ligar o adaptador na tomada e conectar a ele um modem e o roteador. Depois disso, qualquer tomada localizada na residência e ou prédio comercial vira um ponto de acesso à rede, ou seja, é necessário um adaptador para que seja o distribuidor de sinal e de um capaz de receber. Sendo assim, o segundo Powerline Adapter vai a outra tomada, bastando então conectar um cabo de rede nele e no PC, podendo usar quantos adaptadores quiser, ligando a tomada e conectando o cabo até o PC. Em condições ideais, essa comunicação pode-se chegar a uma velocidade de transmissão de até 200 Mbps. Características dos sinais PLC. Interior, onde a transmissão é conduzida usando a rede elétrica interna de um apartamento ou de um prédio. Exterior, onde a transmissão é conduzida usando a rede pública exterior de uma rede elétrica. Topologia de equipamentos e interligação da rede PLC. Rede interna do usuário final. A rede do usuário final é constituída pela rede de distribuição elétrica nas instalações do usuário e pelos modems para conexão dos equipamentos que serão interligados ao serviço de banda larga. Rede de acesso. A rede de acesso PLC se inicia junto ao medidor de energia elétrica do usuário com a introdução do equipamento repetidor ou equipamento intermediário. Rede PLC de distribuição. A rede PLC de distribuição interconecta os repetidores de baixa e média tensão instalados junto ao transformador de distribuição de energia elétrica e promove a interconexão do sinal PLC com a rede de transporte dos adaptadores de telecomunicação e daí seguindo até alcançar um ponto de acesso à rede de internet. Equipamentos. A seguir são apresentados fotos de equipamentos típicos de uma rede PLC que já foram descritos no capítulo anterior. Modem PLC. Acopladores. Para se introduzir e adaptar os sinais de dados dos equipamentos PLC para as redes de baixa e média tensão são necessários acopladores. Caixa de distribuição. A caixa de distribuição é utilizada para facilitar a distribuição do sinal PLC em painéis elétricos de edifício. Isoladores de ruídos. O isolador de ruídos deve ser utilizado para a conexão do modem PLC quando no circuito aonde o modem será conectado existir um ou mais aparelhos eletroeletrônicos. Caixa de distribuição. A caixa de distribuição, normalmente equipada com filtro de surto, promove a interface em diversos modos PLC e um repetidor BT-BT.
Padronização do PLC no Brasil. O Brasil não possui regulamentação sobre PLC, mas começa a discutir sobre o assunto. Foi publicado no Diário Oficial da União um processo que torna público o processo de licitação à contratação de serviços de consultoria para que o levantamento dos aspectos técnicos e legais relacionados à tecnologia PLC. Metodologia. Em nossa pesquisa, utilizamos o método de pesquisa bibliográfica. Por meio dela, realizados em livros especializados e sites conceituados sobre PLC, obtivemos informações sobre a elaboração da pesquisa e suas características. Resultados. PLC é a tecnologia que utiliza uma das redes mais utilizadas em todo o mundo, a rede elétrica. A ideia dessa tecnologia não é nova, ela consiste em transmitir dados e voz em banda larga pela rede de energia elétrica. Conclusão. Este trabalho apresentou um estudo sobre a tecnologia PLC com o objetivo de apresentar as definições, vantagens e desvantagens de sua utilização e os requisitos necessários para a implementação desta nova forma de transmissão de dados. Ficou constatado que a principal vantagem do uso dessa tecnologia é a facilidade de instalação do serviço, pois se utiliza uma infraestrutura já existente na grande maioria dos prédios e residências, o que poderá se tornar um grande aliado no auxílio à inclusão digital, uma vez que, segundo a Anatel, 95% da população brasileira possui acesso à energia elétrica. Outra grande vantagem da PLC é a velocidade de conexão alcançada. Em condições ideais, essa velocidade pode alcançar até 200 Mbps. Um dos pontos negativos de se utilizar a PLC é a interferência causada por determinados aparelhos conectados na mesma rede elétrica, o que poderá causar ruídos, perda de intensidade do sinal e atenuações. Caberá aos fabricantes dos equipamentos PLC desenvolverem métodos de correções que possam minimizar de forma mais eficiente esse tipo de interferência. Outro ponto negativo encontrado durante a elaboração deste artigo foi a dificuldade em encontrar equipamentos de fabricação nacional. Os grandes fornecedores são estrangeiros, o que torna a aquisição desses equipamentos mais difíceis em relação às outras tecnologias apresentadas. Não existe uma grande rede de distribuição no Brasil de equipamentos PLC, porém acredita-se que esta situação possa ser revertida com a divulgação desta tecnologia. Acredita-se que com a recente aprovação da regulamentação normativa da ANEEL, que autoriza o uso das redes elétricas para transmissão de dados, será de grande avanço para o país. Ou seja, com a tecnologia aprovada, fornecedores nacionais passam a ter um novo incentivo para a fabricação dos equipamentos e com isso torna-se mais acessíveis os equipamentos para a população e, como consequência, aumento da competitividade que gera benefícios para a população. Como possíveis trabalhos futuros, sugere-se a criação de um laboratório para análise de desempenho da PLC em detrimento às outras tecnologias existentes no mercado.